Meus queridos irmãos, bem-vindo ao nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós comentaremos sobre a lição de número 7, abordando o livro do profeta Miqueias, que tem o título relacionado com Deus quer obediência de coração. Então, o que Deus pede do seu povo, que tem um coração contrito, um coração quebrantado, é isso que aborda a nossa lição relacionada à classe dos jovens. Então nós vamos ver que o livro do profeta Miqueias, ele inicia a sua mensagem dizendo: Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, moratista, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Então nós encontramos que Deus revela o que a sua palavra, revela a sua mensagem aos seus escolhidos. Miqueias, ele é contemporâneo do profeta Isaías e também do profeta Oséias. Isaías teve uma relação mais próxima aos reis ali de Judá, enquanto Miqueias, pelo contexto histórico do seu livro, ele usa muita linguagem agrícola. Nós vamos ver que ele era um profeta do interior. Até mesmo ele revela a cidade aonde, o local aonde ele residia. E a mensagem de Miqueias, ele traz o fundo histórico. Ele profetiza nos dias de Jotão, Acás e Ezequias. Então, durante o reinado desses três reis, ele não cita o rei do Reino do Norte. Sabemos que o último rei foi Oséias, mas a profecia que ele traz está relacionado tanto ao Reino do Sul, Judá, como o Reino do Norte, Israel. Então, nos dias de Jotão, Jotão foi filho de Uzias. A Bíblia fala que ele foi um bom rei, porém ele foi omisso. Ele não teve força para trazer uma reforma espiritual em relação ao seu povo. Ele não teve força de convencimento, força de levar a nação a um estilo de vida que verdadeiramente venha agradar a Deus. E quando ele é sucedido por Acás, ele é um mau rei, faz aliança com a Síria. Então, nesse período, nós vamos ver que o Reino do Norte ele vai ser destruído, a cidade de Samaria, o povo vai ser levado cativo. Ele faz uma aliança ali com os assírios. Essa aliança ela vai ser quebrada pelo seu sucessor, no caso, seu filho Ezequias. Nós vamos ver isso, vai trazer ali um levante dos assírios, da qual irão invadir o reino de Judá, vão tomar algumas cidades, vão fazer um cerco sobre Jerusalém. Então, nesse tempo, nós vamos ver que algo tremendo vai acontecer, Deus trazendo um livramento nos dias do rei Uzias. Mas o fato é que nos dias de Acás, ele promoveu a idolatria que havia no Reino do Norte, ela acabou sendo implantada no Reino do Sul. Nós vamos ver que Acás foi um péssimo rei, que a sua influência foi tão negativa no Reino do Norte que muitas coisas ruins vão acontecer, meus irmãos. A Bíblia fala que ele passa até mesmo os próprios filhos no fogo, sacrificando um de seus filhos. Então nós vamos ver que o governo de Acás é um governo totalmente
contrário aos princípios estabelecidos da lei de Deus para o seu povo. Então, com a queda do Reino do Norte, nós vamos ver que a mensagem de Miqueias é uma mensagem de juízo vindouro sobre esses dois reinos. Nos dias da mensagem profética, nós vamos ver que o Reino do Norte ele sofre o juízo de Deus, da qual o Reino do Norte não se rende, o povo não se rende a Deus, então o cativeiro ele chega. Então ele aborda esse juízo que ele é vindouro, ele é vindo sobre os dois reinos, expõe a idolatria, mas Miqueias trabalha muito na questão da injustiça social, na falta de caráter, na falta de misericórdia, na prática de justiça no meio do seu povo. Então, Miqueias 3:8, nós vamos ver que ele fala, Eu, porém, estou cheio do Espírito Santo para anunciar, ajudar a sua transgressão e Samaria o seu pecado. Então, Miqueias, ele é um profeta que procura alertar o seu povo para que o seu povo venha se arrepender e venha se consertar com Deus. Então, o alerta dele, na sua mensagem, é principalmente voltada contra a corrupção moral e a corrupção espiritual, da qual o povo de Deus tem fletado. Então, ele chama o povo a voltar ao Supremo Pastor, antes que a disciplina viria pela Babilônia. Então, ele fala que a Babilônia seria um instrumento de castigo, de juízo, contra todas essas atrocidades que havia ali no meio do povo hebreu. Então, o enfoque da lição, está relacionado, ele usa aqui no texto áureo, Miqueias 6:8. E ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência, no caso aqui misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Então ele monta aqui um tripé da qual o seu povo deveria ali atentar para estas coisas na sua vida. Nós vamos ver que os hebreus aqui desse tempo, eles foram envenenados pelo materialismo, pela ganância, pelo luxo, a ponto de ignorarem os valores morais e os valores espirituais. Embora houvesse ali, no meio do povo, religiosidade, havia prática religiosa, porém, meus irmãos, o que havia no coração deles era o mal contra o próximo, havia a opressão, havia o roubo, havia a injustiça. Então, o inocente, ele era oprimido. E o que o profeta adverte aqui é relacionado àquilo que Deus, ele declara para o homem, que a justiça, ela é algo que deve existir no meio da coletividade, no meio do seu povo. Então nós vivemos hoje o que? Tempos de injustiça, tempos de ambição muito grande, que as pessoas fazem de tudo para se dar bem, e o profeta, ele vai trazer aqui uma grande verdade aqui relacionado a verdadeira religiosidade. Então ele fala que é possível alguém ser religioso sem ser convertido. Então isso existe. Então o perigo de nossos dias. As pessoas estabelecem uma religiosidade de estarem no culto, de estar envolvido com as coisas, as coisas de Deus, mas se esquece do testemunho
se esquece da lealdade para com os irmãos, se esquece de viver uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida honesta diante da sociedade em que ele vive. Então, o povo, eles fazem os sacrifícios, ali eles vão ao templo para as práticas religiosas. Então, que aqui não falta o culto, não falta a religiosidade, falta verdadeiramente um coração quebrantado, é a conversão. Então, o profeta, ele faz essa advertência ao povo, para que o cuidado com o nosso culto não ser desprovido, o quê? Da falta da justiça, falta da misericórdia e falta do amor. Então, ele fala que Deus está levantando o quê? O seu tribunal. Está levantando o quê? O seu tribunal. E certamente ele trará o quê? O castigo sobre todas essas iniquidades, essas práticas que o povo está cometendo. Então o reino do norte vai cair com Salmaneser. Nós vamos ver que vai haver um cerco em Samaria. Os assírios irão levar cativo ali o reino do norte. E essa mesma coisa aqui, o profeta está dizendo que vai acontecer com o reino do sul, se não ocorrer arrependimento. Porque livramento só vai acontecer vindo de Deus. Então nós vamos ver que ele profetiza nos dias de Acás, o reino do norte cai. Nos dias de Ezequias ele também continua profetizando. Senaqueribe, ele vai invadir as cidades ali de Judá, vão saquear, vão destruir algumas e vai montar um cerco em Jerusalém. Mas Ezequias vai clamar a Deus, Ezequias vai fazer um retorno ao culto ao Senhor. Infelizmente, somente aquela geração foi impactada. Então, quando há o arrependimento, há o retorno a Deus, ele vai instituir a Páscoa. Nós vamos ver que nos dias de Ezequias, Deus vai interferir, Deus vai mandar um anjo, 185 mil homens ali da Síria, eles serão ali alcançados pela sentença que um anjo vai trazer sobre aquele exército de ter afrontado a Deus, ter se levantado contra o seu povo. E nesses tempos difíceis, o profeta ele também profetiza para um tempo distante. Ele vai profetizar dizendo que haverá um tempo em que verdadeiramente as ovelhas elas andarão seguras, né? Que essa paz que haveria de chegar sobre a nação, que alcançaria todos os confins da terra. Então ele profetiza que lá em Belém, Efrata, haveria de nascer o que? O Emanuel, nascer o Messias, aquele que governa Deus dos tempos eternos. Então Miqueias traz a profecia do advento do Messias, que quando o Messias viesse, verdadeiramente esse rei traria o que? A justiça, traria ali a segurança para o seu povo. Nós vamos ver que o advento dessa profecia vai se cumprir ali no nascimento de Jesus Cristo, aonde nós vamos ver que a verdadeira paz ela é dada a todos aqueles que aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então os homens têm a paz com Deus através do sacrifício vicário de Cristo e têm a paz de Deus derramada em seus corações. Então ele traz o que? Essa mensagem profética relacionado para esse tempo que ele está vivendo e também para o nosso tempo, meus irmãos. Que Deus deseja que nós venhamos verdadeiramente praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus.
sermos dependentes dele em tudo o que nós vamos fazer. Então, Miqueias, ele trabalha em relação a que Deus ele está observando, está atento a tudo o que está ocorrendo. Então, aquilo que o homem semear, o homem vai colher. Então, Deus sempre propõe uma porta de escape, uma porta de esperança, para que os homens venham se arrepender e venham alcançar tempos de refrigério que vem através do Senhor. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Deixa aí o seu joinha aí para contribuir no nosso canal. E se Deus assim permitir, na próxima semana nós estaremos também trazendo comentário sobre a próxima aula dos jovens. E também, se você for inscrito em nosso canal, nós também postamos aqui um comentário sobre a lição da classe dos adultos. Então, Deus o abençoe.